Olá pessoal, Henrique Simões aqui no seu canal e é exatamente isso que você acabou de ler no título do vídeo, né? Comprei um SSD de 256 GB no AliExpress e hoje nós vamos instalar ele no meu computador e fazer uma breve comparação com o desempenho que ele tinha antes, né? Com o desempenho que ele tinha quando ele utilizava o HD. O HD já está um pouco cansado e eu resolvi fazer essa atualização para ver se dava um gás a mais no meu PC. Então vamos para o vídeo. Antes de fazer a instalação do SSD, antes de fazer qualquer teste de desempenho, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e não se esquecer de ativar o sininho de notificações, porque isso nos ajuda muito. Pessoal, aqui está o SSD, né? É da marca Golden Fear, tem 256 GB de memória e me custou R$ 146,45. Segundo o vendedor, esse SSD de 256 tem um poder de leitura de 300 a 580 megabits por segundo. Já a velocidade de escrita fica entre 290 e 540. Se ficar nessa média, está ótimo. Então vamos verificar como é que ele se sai no nosso computador. Pronto pessoal, agora já está instalado aqui o SSD, vocês viram aí o processo de instalação, né, que eu fiz no computador. Agora o sistema operacional já está instalado no SSD, nós vamos fazer alguns testes aqui para vocês decidirem se vale realmente a pena colocar um SSD e deixar junto com o teu HD ou não, né? Os programas que eu vou estar utilizando aqui são programas que eu utilizo no meu dia a dia, né? Programas de produtividade como Photoshop, Adobe Premiere, Filmora 9, que são programas para edições, né? Tem dois aplicativos que eu quero utilizar também, que é o Crystal Disk Mark VII e o Crystal Disk Info, que traz informações de saúde do SSD, de saúde do HD, quanto tempo de horas ele já foi utilizado, enfim, essas informações que é interessante quando você está instalando um HD novo, quando você está instalando um SSD novo, né? E para verificar se está no tempo de trocar ou não do HD, enfim. E também para ver a questão de velocidade de escrita e de leitura, se realmente condiz com o que estava escrito no site, né? E fazer a comparação entre eles dois. As primeiras comparações que eu quero fazer é abrindo os programas, né? O tempo de abertura de cada programa e o tempo de inicialização da máquina, que isso daí impacta diretamente também. Então vamos aos nossos testes. Eu deixei o Windows instalado tanto no HD quanto no SSD. Então essa primeira opção aqui é o Windows instalado na partição do SSD e a segunda opção é o Windows instalado no HD. Então vamos ver quanto tempo o Windows leva para inicializar tanto no HD quanto no SSD. Então vamos começar pelo HD. Vamos selecionar a partição de baixo e vamos inicializar. Ele vai começar agora, né, o boot pelo HD. E vamos ver quanto tempo o Windows leva para carregar o sistema operacional. Ah, mas você pode até dizer assim, leva pouco tempo, são alguns segundos a mais, né? Não faz tanta diferença. No teu dia a dia, né, no uso da tua produtividade, faz diferença sim. Você acaba se cansando desse tempo, né, de delay que você tem na hora da inicialização do teu Windows. Pronto pessoal, acabou de inicializar, ótimo, finalizou, temos aqui a finalização, então ele levou todo esse tempo aí para inicializar o Windows, né? Já que estamos com o Windows aberto, vamos fazer um teste agora de inicialização de alguns aplicativos, né? Vamos começar pelo Adobe Photoshop, depois o Adobe Premiere, que é para edição de vídeos, e também o Filmora 9, que eu também utilizo muito para edição de vídeos. Então vamos abrir primeiro o Adobe Photoshop e aguardar e verificar quanto tempo ele leva para inicializar todo o aplicativo. Pronto, inicializou o nosso aplicativo
Então até que foi rápido, né? Até que não demorou tanto assim. Agora vamos abrir o Adobe Premiere e verificar verificar quanto tempo, né, ele leva aí para fazer a inicialização do programa. O Adobe Premiere é um programa um pouquinho mais pesado, então ele leva um pouco mais de tempo se comparado ao Photoshop, é normal. Testa um pouquinho a tua paciência. Pronto, abriu. Ok. Agora vamos abrir o último, né, programa do nosso teste. Filmora 9. Eu acho que o Filmora 9 ele leva mais tempo do que o Adobe Photoshop e o Adobe Premiere. É um programa um pouco mais pesado na inicialização. Eu sinto isso. Eu não sei se é só coisa minha, mas vamos verificar no tempo, né? Com certeza ele leva bem mais tempo do que o Adobe Premiere para inicializar. Foi. Pronto, agora foi, abriu normalmente. Levou todo esse tempo agora. Pronto, agora que fizemos o teste no HD, né, de inicialização do sistema operacional, de inicialização de alguns aplicativos que eu utilizo no meu dia a dia, que são muito importantes para a minha produtividade, vamos inicializar agora o Windows na partição do SSD e ver se tem realmente diferença. Olha que ele já foi bem mais rápido e já abriu o Windows. E aí, faz diferença ou não faz ter um SSD instalado no teu computador? Então, pessoal, aqui nós temos uma resposta super rápida, né? E vocês já podem ver a diferença do SSD para o HD na inicialização do sistema operacional. Vocês viram que foi quase que instantâneo. Então, realmente a diferença é gritante, né? Principalmente se você tem um computador mais antigo, como é o caso dessa minha máquina aqui, que utiliza um processador, né, Intel i5 de terceira geração, que eu já estava sentindo ele um pouco cansado, né? Eu tenho ele desde 2013. Então vamos aos próximos testes, que é a inicialização do Photoshop. Então vou colocar aqui e vamos abrir o Photoshop e verificar se ele leva o mesmo tempo de inicialização do Photoshop instalado no HD. Então aqui é o Photoshop instalado no SSD. Vamos lá. Pronto, já abriu. Então veja que abriu bem mais rápido. A diferença do Photoshop não é tão grande assim, mas vamos ver os outros aplicativos, né? Abrir aqui o Adobe Premiere. O Adobe Premiere pesou um pouquinho mais lá no HD. Vamos ver agora no SSD. Já abriu. Então veja que o desempenho dele aqui, né, está sendo muito mais interessante do que o desempenho que nós tínhamos lá no HD. Então vamos abrir o último, que foi o aplicativo que mais pesou no HD, foi o Filmora 9. Então vamos abrir aqui. Esperar ele inicializar. Pronto. Então, pessoal, vocês viram aí, né? Foi bem nítido a diferença que nós tivemos, né, de inicialização tanto do Windows como de aplicativos que você pode estar utilizando no dia a dia. Então, pessoal, agora vamos fazer o teste de leitura e escrita, né, tanto no HD quanto no SSD, utilizando o Crystal Disk 7, né? Crystal Disk Mark 7. Então vamos lá. O teste no SSD deu esse resultado aqui. Deixa eu ver se eu dou o zoom para vocês, né? Aqui foi no SSD.
Então nós temos aqui 256 GB e o teste sequencial deu 232.15 de leitura, né? E 219 de escrita, né? E em 4K nós tivemos essas pontuações aqui, né? De leitura 31.79 e de escrita 73.82, né? Então estou utilizando essas duas referências aqui. Vamos abrir agora o teste realizado com HD e nós temos esses números aqui, né? 111.76 de leitura e 114 de escrita. E na questão de arquivos em 4K, nós temos 0.65 e 1.33. Então nós temos uma diferença aqui, ó, gritante, né, de um para outro, e isso se reflete no uso do dia a dia, né? Então, vamos abrir agora o Crystal Disk Info e verificar como é que anda o nosso SSD e o nosso HD. Então ele abriu aqui o nosso HD, meu HD aqui é de 500 GB, e ele já tem aqui, ó, um sinal de alerta, né? A saúde do meu HD já não está tão boa, né? Afinal, já são longos anos de uso, né? Ele está trabalhando aqui numa temperatura de 40 graus e nós temos aqui a quantidade de vezes que ele foi inicializado. Aqui nós temos 4.910 vezes que ele foi inicializado. Está aqui o HD. E nós temos um tempo de uso de 8.056 horas de uso. Então o HD já está realmente precisando de uma atualização. Ele já está mostrando aqui um sinal de alerta. Agora vamos ver agora o nosso SSD, que está com a saúde 100%, né? Então é um SSD que está muito bom, vai ter uma longevidade muito grande ainda. Está trabalhando na mesma temperatura que nós encontramos no HD, né? 40 graus. E aqui dá para ver que é o SSD, porque nós temos aqui a quantidade de armazenamento, né? 256 GB de armazenamento. Quantidade de vezes que ele foi inicializado. Aqui nós temos 4 vezes, né? E quantidade de horas ligado, 6 horas de uso. Então é um bebezinho ainda, né? Então aqui dá para ver mais ou menos como é que está a saúde. Eu recomendo a vocês baixarem esse aplicativo aqui, Crystal Disk Info. Então minhas considerações sobre o SSD, vale a pena? Vale a pena sim, né? Visto que você paga um valor muito baixo e você tem um feedback no teu uso dia a dia muito grande. Então realmente vale a pena. Eu recomendo vocês comprarem também. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.